Vai! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mergulhando 2.0. Eu sou o Marcel, pastor da Igreja Bola de Neve, e aqui do meu lado, nosso querido amigo Paulo André. Seja bem-vindo aí, Paulo André. Obrigado, fala galera, boa noite. Tudo bem? Eu estou vendo que faltou-lhe as palavras. Faltam-lhe as palavras. Amados, é o seguinte, eu e o Paulo André conversando e orando hoje, desde de manhã, buscando a presença de Deus. Deus falou muito aos nossos corações, referente aos dias pesados das nossas rotinas, as nossas rotinas diárias que nos consomem, e que muitas vezes nós ficamos sem forças para buscar a presença de Deus, né? E muitas vezes isso pode trazer frieza espiritual. Nós ficamos cada vez mais distantes da presença de Deus. A nossa visão sobre reino e sobre missão que nós temos, ao qual nós somos comissionados, fica cada vez mais opaca, fica cada vez mais embaçada. Nós perdemos muitas vezes o foco, perdemos a direção quando nós somos consumidos pela rotina. Um irmão, né, eu até estava comentando aqui com o Paulo André, que um irmão, ele faz um tempão que ele já não ia para a igreja. Eu perguntei: e aí, mano, o que está acontecendo? Né? Você não está indo mais para a igreja? Ele falou: pastor, muito trabalho. E aí eu só respondi com uma frase, né? Cuidado para a provisão não tomar o lugar do provedor. Você busca mais a provisão do que o provedor e acaba que você se esfria e se estrepa, né? Então você acaba caindo em todas as áreas porque ficar longe de Deus não dá, certo? Eu gostaria de começar essa live agradecendo a presença de cada um de vocês que estão conectados aí conosco, certo? E quero abrir com um salmo, certo? Esse salmo vai ser o salmo tema da ministração de hoje. E a ministração de hoje é: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aleluia! Salmo 126. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche os leitos e ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Certo? Essa palavra é a palavra inspiradora, é um salmo escrito enquanto o povo estava cativo na Babilônia. E é essa mistura que nós conhecemos bem, né? Sim. Êxtase da presença dos milagres de Deus, a presença poderosa e a manifestação que Deus pode fazer por nós, mas as lágrimas correndo pela distância dos seus sonhos, dos seus objetivos e principalmente da sua terra, já que eles se encontravam cativos na Babilônia. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Fiquei sabendo, isso foram fontes, fiquei sabendo que você pregou exatamente sobre esse tema ontem, né? Foi exatamente aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Sim, foi exatamente o tema da pregação. E é interessante porque ele fala a respeito de um ato de semeadura, né? A semeadura em um momento de dor, de tristeza, de desesperança, né? Apesar do povo estar cativo na Babilônia, nós vemos vários profetas relatados na Bíblia que eles não deixaram de exercer o seu chamado, de exercer o seu papel, de manifestar o reino de Deus, mesmo numa terra distante, numa cultura diferente, num ambiente de opressão, de intimidação, de perseguição, né? Como é o caso de Daniel, de Ezequiel. Nós temos o caso também de Esdras, Neemias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. São vários exemplos que nós temos. E todos esses, eles sentiam
o peso da luta. Né? A sua alma, a alma de cada um desses profetas, elas eram abatidas, eles sentiam o baque das batalhas, mas isso não os impedia de semear, porque a nossa fé ela é uma atitude racional e não emocional. Então nós nos movemos por aquilo que nós sabemos. É por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, de você ter uma intimidade com o Espírito Santo, para que você possa trazer isso à existência sobre a sua vida, mesmo em momentos de batalhas intensas, nas provações, porque é exatamente nesses momentos, em momentos de lutas reais, né? Eu gosto de falar que é no chão da vida real que o Evangelho se torna verdadeiro. É no chão. É no chão. No chão mesmo que o Evangelho se torna verdadeiro. Uma das partes ontem da ministração, o Espírito Santo mais falou comigo, foi que o fato das provações, dessas lutas, dessas dificuldades que nós passamos com a vida mesmo, com a vida real, de você trabalhar e lutar pela sua família, de você estar na sociedade promovendo, né, uma benfeitoria coletiva, promovendo algo para a sociedade ao seu redor, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa. Tudo isso promove um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque é no momento de desespero, no momento das dificuldades, é quando as suas orações elas se tornam mais verdadeiras. Né? Quando você quando você está despido totalmente de autossuficiência, quando você se coloca fraco diante de Deus, é que as suas orações são mais verdadeiras. Né? Quando você está desesperado, quando a dor e a angústia ela toma conta de você, a sua oração ela é sincera. Você não entra com religiosidade diante de Deus, você não entra, você não se dispõe a um relacionamento meritocrático com Deus. Você não vai achando que você merece alguma coisa. Você simplesmente é verdadeiro. Um dos exemplos também que o Espírito Santo nos trouxe ontem foi de Jesus. O próprio Jesus no Getsemane, ele mostra ali o seu desespero, a sua angústia. Ele faz uma oração sincera para Deus, onde ele fala: Pai, se eu pudesse escolher aqui agora, eu não faria o que eu tenho que fazer. Afasta de mim esse cálice, se possível for. Né? E é verdade, porque olha, o pessoal ainda assim acredita que o fato de você vir para a igreja, fazer as coisas certinhas na santidade, isso te credencia a não passar mais por lutas. Tem algumas pessoas, não são poucas, tá? Muitas pessoas, elas buscam andar em santidade, fazer as coisas certas, exatamente porque não aguentam mais as lutas que elas estão enfrentando. Ó. Elas não aguentam mais, elas estão desesperadas, elas precisam de uma cura, elas precisam de um milagre financeiro, de algo sobrenatural, que algo sobrenatural aconteça, né? E, obviamente, que a maioria dos púlpitos e a maioria das igrejas vai pregar e vai continuar pregando, porque esse é o papel da igreja, sobre a edificação da fé, e ter esperança, e acreditar e confiar no Senhor. Mas o fato é que, independente do seu nível espiritual, se você está começando agora, engatinhando os seus primeiros passos na caminhada cristã, ou se você já é velhaco, já é velho na fé, independente disso, você tem sim as suas lutas e as suas tribulações, tem sim as suas dificuldades, e ninguém escapa disso. Né? O próprio livro de Eclesiastes diz que todos nós estamos debaixo do mesmo sol, todos nós estamos à mercê daquilo que realmente pode acontecer aqui na terra. O fato é que, qual a diferença então, pastor? Você olha, eu passo por de luta e dificuldade, né? Mas só que o ímpio também passa por luta. Meu amigo que é ímpio também passa por luta e dificuldade. Por que eu tenho que pagar esse preço? Porque ainda assim é um preço ser cristão, ser evangélico. É um preço alto, porque você tem que andar em santidade. Como assim ainda tem que pagar esse preço? É muito mais fácil, já que eu vou passar por luta, eu vou passar por dificuldade, por que eu não posso agir como um ímpio? Né? E aí eu sempre costumo dizer, porque no momento da dificuldade, do desespero, né? Qual que é a diferença? Ambos passarão por dificuldade, só que eles sem Deus e nós com Deus. Essa é a grande diferença e é o que o Senhor tem preparado para nós, certo? Qual que é o contexto de Salmo 126?
exatamente esse contexto que o Paulo André introduziu. As margens do rio, dos rios das Babilônia, o povo não conseguia cantar. Né? Os próprios babilônicos, eles começavam a questionar os judeus, falar, por que vocês não cantam? Mostrem algumas músicas da sua cultura e da sua terra. E ele fala, como poderemos cantar? Né? Como poderemos cantar tão longe de Israel? Faltam as palavras dos nossos lábios. Né? Exatamente assim que acontece. Quando nós passamos por luta e dificuldade, e eu tenho certeza que muitos que estão agora nos escutando, estão cansados, estão angustiados, estão pensando em desistir de tudo, já não querem mais ir para as suas igrejas, já não querem mais fazer as suas escalas nos seus ministérios, já estão desanimados, estão até mesmo desacreditando do nosso Deus diante das turbulências que estão enfrentando. É como se você tivesse, como que eu posso sorrir se nem esse rio é meu? E os babilônicos ainda falam, né? Mas esses rios são mais bonitos do que os rios lá daí de Israel. Mas só que não é o rio da cidade santa. Entendeu? E esse é o segredo do livro de Salmos, capítulo 126. É o seguinte, quando ele começa dizendo, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou seja, eram cativos, estavam retornando a Israel. Foi como um sonho. As nossas bocas se encheram de riso e a língua de canto de alegria. Então uns diziam aos outros, cara, como é que nós conseguimos nos livrar das garras de um dos povos mais bélicos e poderosos da terra? Como? E nós conseguimos. E nós estamos voltando para Israel. E é por isso que nós estamos alegres. E as pessoas olhavam para ele, realmente, esse sim, a chance de voltar para sua terra é um grande feito. Mas só que há um contraste gigantesco entre a alegria de estar retornando para a terra prometida e o verso 4, restaura-nos, Senhor, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que com lágrima semeiam, com júbilo colherão. Poxa, os caras estavam lá extasiados pelo milagre de estar saindo da Babilônia e agora eles estão chorando. Esse contexto espiritual é exatamente as nossas vidas. Existe um cativeiro espiritual ao qual todos nós estamos presos. E qual Deus quer te libertar essa noite. Né? Ainda que você possa retornar, porque qual era o motivo do choro? Não tinha mais cidade santa. Israel estava completamente desmoronado. Não havia nem muros e não havia mais o templo do Senhor. Tanto que Esdras e Neemias, eles foram os grandes responsáveis pela reconstrução de Israel. Tanto do muro, das muralhas, que é naquele tempo a parte mais importante de uma cidade, já que é uma cidade desprotegida, é uma cidade vulnerável e as chances de prosperar é mínima. Elas precisam ser uma cidade fortificada com seus muros em pé e também uma cidade que adora a Deus. Aí você volta para a cidade toda só, não havia pedra sobre pedra. Que situação terrível. E Paulo André, já passou por isso? Entendeu? É aquele negócio. Eu estou extasiado. É como se você vai para o culto. Deus falou comigo demais. Foi poderoso. Mas aí você olha para a nossa vida, para a sua vida, olha para suas contas, para a sua conta bancária, a perspectiva de futuro. Você olha para os planos a médio e curto prazo. Aí você fala, os que semeiam com lágrimas, com júbilo separando. Já passou por isso, meu irmão? Já, graças a Deus. E essa é uma realidade que ela não é passageira de uma forma única. Né? Isso acontece periodicamente na vida do cristão. Nós somos chamados pela palavra de Deus de vasos. O nosso Deus ele é conhecido como um oleiro e nós como vasos na mão de um oleiro. E isso acontece porque o formato do vaso é o formato daquilo que esse vaso vai carregar. Então um vaso ele assume um formato específico por conta do conteúdo que já foi preparado para que aquele vaso receba. Então Deus ele usa essas situações, as nossas lutas, para nos preparar para receber uma unção, para receber um azeite, para receber algo da parte de Deus, que vai ser o nosso chamado, que será o nosso ministério.
Então existe um poder muito maior, muito mais excelente, que vai ser derramado em nós quando nós passarmos por esse processo. E periodicamente o oleiro ele faz vasos novos do mesmo barro. Então hoje você pode estar feliz porque você já passou por processos assim, que você hoje tem um conhecimento do Espírito Santo. Mas isso você passou, mas isso não significa que você nunca mais passará. Exatamente. Aí o oleiro vem, ó, Quebra o vaso, quebra o refaz. vaso e faz de novo. Então, Maior. Maior. Espero que seja maior. E é muito legal isso, cara, porque assim, eu falo que o Evangelho de Deus não é para amadores. Ele é para profissionais. É para barro, né? É para barro. É para quem vai pro pó. O Evangelho ele não é fácil exatamente por causa disso. Não existe um gigante que não seja tratado e moído pela poderosa mão de Deus. Então, às vezes, a gente se concentra tanto na nossa dor que esquecemos de ver e de olhar a forma, o modus operandi de Deus na vida do cristão. Nós começamos a olhar um panorama e ver como que Deus ele tratou os seus discípulos, os seus profetas, e hoje os grandes homens de Deus que nos rodeiam, que nos ministram, a começar de nós. É exatamente isso, é nos quebrando e permitindo que nós passemos por dificuldades. Tanto eu como pastor, quanto o novo convertido, ele vai passar e enfrentar as dificuldades. Então a questão e o fato não é se você vai sobreviver às dificuldades, mas como você vai sobreviver às dificuldades, certo? Essa é a questão. Eu não digo como dando uma receita para você, é como no sentido de em que condições, aonde vai estar o seu coração. E já parou para pensar que reclamar não adianta? Já parou para pensar que a murmuração não adianta? Essa forma de irritada, de maltratar as pessoas que te rodeiam, não adiantou em nada, você continua na mesma. Então está na hora da gente mudar a forma também de vermos e de passarmos pelas tribulações. Olha, já teve gente que enfrenta, como que você, em um momento de angústia, de tribulação, quais são as características claras que uma pessoa passa? Ela passa por nervosismo, por fuga, é muito fácil a pessoa fugir, entendeu? Tá passando problema em casa, não volta para casa. Tá passando problema no emprego, prefere pedir demissão, entendeu? Ou seja, fuga, quer mudar de cidade, não consegue encontrar emprego na cidade, vão mudar de cidade. Se envia, né? Se envia. Vai para onde? Vai para Marieta. Se for para Goiânia, certeza que vai para Marieta. Você sabia que na Marieta tem... Marieta é nos Estados Unidos, tá? Sabia que Marieta tem um mercado chamado Goianão? Tem mais goiano lá do que aqui. E você sabe que lá na Irlanda também tem uma cidade de goiano. É uma cidade que é muito forte pecuária, cara. Você acredita nisso? Mentira que levaram a pecuária pra Irlanda. Levaram, mano. Da Irlanda. E levaram, e assim, daí um goiano foi e falou, uai, é bom. Vem. Eu vou criar um evento aqui nessa cidade, pecuária. Aí um goiano foi chamado outro goiano, e falou, fora do Brasil, todo goiano foi. Não, eu tô brincando, obviamente que eu tô brincando, mas assim, a gente fica muito triste, porque nos momentos mais difíceis, todo mundo pula fora, entendeu? Ninguém fica do teu lado, tá vendo o barco afundar, todo mundo abandonar o barco, Todo mundo pula fora, E acaba que quem fica no barco é só o capitão afundando lá. Você já parou para pensar que Jesus está no barco e ele é o nosso capitão? E você vai abandonar ele no momento mais difícil da sua vida? Isso é algo para se pensar. Que na hora, nos momentos de dificuldade, não é um momento de você pular fora, mas de você encarar de frente. E eu vou falar com homens. Homens. Hombridade é você não pular do barco. O que é hombridade? O princípio de hombridade é você continuar firme até o fim. Mostrar que você tem palavra e que você é leal, tem aliança com as pessoas que você fez aliança e com as palavras a qual você acordou com elas. Entendeu? Então, toma cuidado que o que tem de pessoas e de homens que são frangos, desculpa pela palavra, mas bando de fracote, frango, que no momento de dificuldade pula fora, é inimaginável. Em todas as áreas. Profissional é o que mais tem.
ter uma crise lá, um problema na empresa, só dá o bobão no próprio computador da empresa, né? Mandando seu currículo vitae para os concorrentes. Que vergonha, cara. Isso é vergonhoso. Já que você está nessa empresa, por que você não veste a camisa dela? Né? Porque o que mais tem é funcionário que pula fora nos momentos difíceis. Né? Então, eu estou falando de empresa, casamento. Primeira coisa, por crise do teu casamento, né, abandonar o navio. Não é assim não, cara, que se lida com as coisas. Tá? Principalmente se você é cristão. E principalmente se você é da igreja Bola de Neve. Entendeu? Porque aqui, né, não está escrito avícola, né, para você ser frango. Não é avícola Bola de Neve, é a igreja. É Jesus, essa foi boa. Né? Não adianta. Como é que o louvor da igreja é cantado? Ele é cantado com lágrimas, mas com som forte saindo da garganta. Você não escuta. Popó, popó. Entendeu? Então para de ser frango, cara. Você não vai mais pro lado do barco. Entendeu? Porque isso com certeza não é a vontade de Deus. Amém? Como não pular do barco? Quando o barco está afundando. O que a gente faz, ô PA? O que você fez, cara? Porque ó, o Paulo André tem um testemunho maravilhoso de vida. E eu posso te falar que ele passou por dificuldade, cara. Eu conheço, meu filho espiritual. O que você fez, cara? Conta aí um pouquinho do seu testemunho. Permaneci. Quando eu me converti, as minhas fontes de renda, elas eram amaldiçoadas. E Deus fez com que eu abrisse mão de coisas materiais, terrenas, para ativar a minha fé. Então eu passei a morar de favor e pouco tempo depois, essa casa onde eu morava de favor, eu tive que sair de lá às pressas e fui morar muito longe da igreja. Eu lembro que nessa época eu passava 4 a 5 horas por dia dentro de um ônibus para ir trabalhar, depois para poder estudar, ir para a igreja, mas eu sabia que eu não tinha para onde voltar. Então, o Espírito Santo sempre me trouxe essa mentalidade de que o caminho era para frente. Então, se Deus estava me colocando esse tipo de luta diante de mim, eu não sabia como eu iria batalhar. Eu só sabia que eu iria. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que eu tive que pregar na igreja no domingo à noite. Primeira vez que eu tive que pregar num culto da igreja foi no domingo à noite e aquilo pra mim foi muito louco. Primeiro porque foi um mar de emoções. E antes do culto começar, eu lembro que eu entrei para a sala da intercessão e ali sozinho eu pensei, eu vou embora. Vou embora aqui agora. Você pensou isso, aí me deixa na mão, mano? Pensei. Ó, abandonar o navio! Pensei, vou vazar. O que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou subir num altar para pregar? Eu não tenho estudo, eu não sou uma pessoa capacitada para isso. Olha a minha história de vida, já pensou, né? Se as pessoas que estão ali conhecem a minha história de vida, elas vão rejeitar já essa pensou, mensagem. Você começa a pensar assim, né? Já pensou, tem alguém sentado que lembra do meu passado, que eu conheço? Exatamente. E aí começou a passar um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. E eu pensei seriamente, eu não estou mentindo, eu pensei seriamente em desistir. Falei, vou lá para a fonte da vida. Vou mudar de igreja e já era, tá bom. Fico lá frequentando a igreja caladinho, ninguém vai saber que eu espanei aqui na hora H. Mas o Espírito Santo, ele simplesmente estava do meu lado ali. E assim, ele não veio com... Não vou falar que o Espírito Santo veio e me trouxe, né, uma motivação coach ali na hora. Bora, Cé Leão! Vai! Tem que rugir, não. Ele simplesmente, a presença de Deus estava ali. E o Espírito Santo só me mostrou que ele estava comigo. E a única coisa que eu lembro claramente foi que ele me mostrou que a minha vida, a partir do dia que eu entreguei ela para Jesus, é para frente. Não tem mais para onde voltar. Então, seja qual for a situação, seja qual for a luta,
O segredo é permanecer. De certa forma, é você manter uma certa frieza. O mar pode estar, né? Jesus, por exemplo, né? Você tem uma situação ali na Bíblia, Jesus dormia no barco enquanto havia uma tempestade. E aí ele levanta ali, né? Tranquilo. Calma vento, calma mar. Há uma certa frieza ali naquilo, diante das emoções dele. E naquele dia, eu lembro que o Espírito Santo simplesmente me mostrou que ele estava comigo ali, que ele estava do meu lado. Assim como Jesus falou na palavra dele, que ele enviaria o Espírito Santo, que era quem estaria ao nosso lado para sempre, todos os dias. E isso me motiva até hoje, porque a nossa vida ela é cheia de batalhas. O Espírito Santo ele vem para trazer algo novo para a nossa vida. E o novo ele sempre vem, você sente medo, porque é algo desconhecido para você. O sobrenatural é desconhecido para nós seres humanos. Então existe o medo, existe a vergonha, existe a timidez, mas o Espírito Santo está com a gente o tempo todo. É Ele que nos dá força. Ele não é um espírito de covardia, nem de medo. Ele é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então o equilíbrio é exatamente para você saber ponderar. O seu medo, ele está lá. O medo é real? Ele é real. Mas você vai com medo mesmo. Acreditando que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Olha, queridos, eu tô sendo até chato nesse conselho, mas ele tem sido tão edificante, tão transformador, que eu acho que eu estou repetindo ele em todos os cultos, né? Porque a única forma de você se fortalecer é orar. Eu já ministrei sobre isso. Eu, o Paulo André, mas alguns homens da igreja, nós estamos com um propósito de oração ousado. A gente, principalmente para quem tem uma rotina pesada que nem a gente tem, né? Todo dia, 5h30 da manhã, de segunda a sexta, de 5h30 da manhã, eu abro a igreja para receber os homens da igreja e a gente vai ter um momento com Jesus, 1 hora de oração e 1 hora de leitura bíblica, antes de nós engajarmos toda a nossa energia no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Nós gastamos tempo na presença de Deus. E não é qualquer tempo, são as primícias, as primeiras horas do dia. Se você tiver interesse de participar, eu tenho certeza que o mal não vai fazer. Né? Então é uma ótima oportunidade de você ter experiências sobrenaturais com Deus. Né? E eu posso te falar que a questão de você orar todos os dias já transforma o teu ambiente. Né? Você entra nesse âmbito. Aqui, ó, Salmo 126, você vive. Eu estou extasiado com a presença de Deus. Mas quando você olha para a sua vida, aí sim, o restaura. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, tem que reconstruir uma cidade. Ou seja, glória a Deus porque eu saí do cativeiro, mas ainda tem que reconstruir uma cidade. Tem muita gente que está assim, cara. Entendeu? Eu tenho certeza que a oração vai te mostrar a presença de Deus, o quanto que Deus ele pode ser maravilhoso na sua vida. Né? E obviamente que daí, tu com um trabalho duro, porque não tem vida fácil para ninguém, com um trabalho duro, se esforçando, se dedicando, você vai reconstruindo ou vai construir as muralhas e a sua vida em todas as áreas. Amém? Então, se você tiver interesse, cara, entra nesse propósito também. Manda uma mensagem aí no YouTube. Fala, ô pastor, eu quero participar dessa oração aí 5h30 da manhã. Né? Entra aí que eu vou te colocar aí num grupo, tá? A gente vai conversar. Vai ser bênção, cara. E, obviamente, segunda-feira, 5h30. Segunda-feira, 5h30 da manhã, de segunda a sexta. Porque sábado e domingo é 1:12. É assim, cara. Sábado e domingo são os dias que nós mais servimos na igreja. Entendeu? Então a gente ora antes de servir. Não é que a gente ora antes de pegar... Não, a gente ora de segunda a sexta, sábado e domingo a gente executa. Entendeu? É assim que funciona. Por isso que de sábado e domingo a gente não ora. Né? A gente executa o que a gente semeou a semana inteira. Amém? Jogue boa semente na terra e eu tenho certeza que você vai colher você vai ter uma ótima colheita. Vai colher bons frutos. Amém? Então, essa foi mais uma live. Quer falar mais alguma coisa, Paulo? Não, amém. Glória a Deus pelo teu testemunho. Amém? Foi edificante. Amém? Eu sei que você está passando por lutas e dificuldades, mas tem de bom ânimo. Amém? Amém. Os que semeiam com lágrimas, com júbilos ceifarão. Amém? Amém. Gostaria de agradecer aqui o Alisson, que também está aqui nos bastidores, cuidando das redes sociais, espalhando esse vídeo para todo mundo. Eu gostaria de agradecer
ao nosso querido anfitrião Deina, que abriu esse espaço maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Todo mundo que está engajado nesse projeto vai bombar, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Já estamos começando agora, com passos de bebê, engatinhando. E logo, logo, essa palavra vai chegar nos quatro cantos dessa terra e muita gente vai ser alcançada. Amém? Espero vocês no domingo, tem culto, e mergulhando na palavra mais Ministério de Ensinos. Às 10 horas da manhã nós temos uma aula maravilhosa de seitas e heresias. Olha que pesado que vai ser. Vai ser pesado porque pesado o conteúdo bem caprichado, para que você tenha não apenas argumentação, mas conhecimento sobre tudo relacionado a seitas e heresias dentro de uma visão cristã evangélica. Amém? Então sejam bem-vindos, agradeço a todos pelo canal, se inscreve, você não pode deixar de assistir esse vídeo sem deixar o seu like, deixe o seu like, seu comentário e também curta aí a página, né? Se inscreva no canal, deixa aí o sininho das notificações ativo para receber sempre mais informações nesse canal. Amém? Deus abençoe, queridos. Quer dar um tchau pra galera, Pé? Tchau, galera. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Pronto. O que vocês acharam?